gente linda! Tudo bem? Vem comigo, está no ar o nosso programa Espaço Feminino com muitos assuntos importantes e interessantes para a gente discutir hoje. Vamos falar da relação da alimentação com o câncer e é um assunto que tem dado o que falar. O que também tem dado pano para manga são questões que nós vamos falar sobre direitos dos viajantes. A gente tem visto aí muitos assuntos, polêmicas envolvendo a 123 milhas. Inclusive, tem uma novidade hoje a respeito disso. Nós vamos falar daqui também no nosso programa. E também sobre a gestão de bens de menores, como o caso que aconteceu com a atriz Larissa Manoela. Você aí de casa, participe comigo, envie a sua dúvida, a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que está aberto para você, que é o 34 99947 4515. Ao final do programa, quem participar comigo, hoje eu vou sortear. Tem presente o Boticário para você. Então, nosso WhatsApp é aberto, manda aí o que você quer saber desses assuntos que nós vamos tratar, discutir aqui no nosso programa. Vamos responder e também presente para quem participar comigo a partir de agora. Já vou começar o nosso programa engrenando no nosso primeiro assunto, que é sobre direito dos viajantes e também sobre essa gestão de bens de menores. Para falar sobre esses assuntos, eu convidei a advogada, a Luciana Morato. Como vai, Luciana? Tudo bem? Tudo boa bem. Noite. Você, Ludmila, boa noite. Obrigada por me receber aqui. Fico feliz de você estar aqui comigo, até porque esse assunto tem sido muito discutido, muitas pessoas até com medo, falam, será que quando tem um pacote barato assim, vale a pena arriscar, comprar? Até que ponto a empresa pode fazer isso ou não pode? E aí, esse caso específico da 123 milhas, que eles simplesmente cancelaram por um determinado período as viagens, as passagens já emitidas e disseram para os viajantes, olha, você pode receber um voucher com um valor corrigido e trocar por um outro serviço, por uma outra passagem e por aí vai. Nesse caso, é interessante para o viajante aceitar essa proposta da 123 milhas ou não? Bater o pé e exigir o dinheiro de volta? Ou a empresa tem a obrigação de marcar essa viagem? Como é que fica essa situação? Essa situação é bastante complicada, inclusive, quando vocês olham na internet, assim, no Instagram, esses viajantes profissionais, a maioria desses viajantes que são pessoas idôneas, que fazem um trabalho legal, um trabalho sério com viagens, quase todos estavam alertando para esse problema da 123 milhas. Porque a gente tem uma diferença também, que nós temos os pacotes e as passagens que são emitidos normalmente pela 123 milhas e tem essas passagens promo. Eu não sei se o espectador de casa aí sabe, mas essas passagens promo são aquelas que você compra sem data para viajar. Então você compra durante um determinado período, você pode viajar, mas aí você dá ali 3 opções de datas para eles escolherem. Então nem é certeza, né, que você vai. E aí o grande imbróglio nisso, o grande problema é que eles vendem passagens muito baratas e às vezes chega lá na frente eles não conseguem cobrir aquela oferta, porque eles venderam muito barato, mas aí quando eles vão comprar da companhia aérea, eles não conseguem. E foi isso que aconteceu nesse caso da 123 milhas, e especificamente em relação a essa passagens promo. É importante frisar isso porque as pessoas que compraram passagens que não são dessa passagens promo continuarão podendo viajar normalmente. Tá bom, e agora quem comprou essas passagens promo? A 123 milhas, e a gente está usando o exemplo da 123 milhas, mas pode ser qualquer companhia, Max Milhas ou qualquer outra aí que faça esse serviço de venda de passagens aéreas ou de pacotes, né? Nesse caso, eles estão querendo dar um voucher para você gastar aquele valor que você já pagou dentro do próprio site. Mas que garantia que a gente tem também que, eventualmente, mais para frente, eles vão cumprir com essa oferta? E é aí que eu quero entrar no aspecto jurídico, porque a gente está falando de oferta, que está no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor, né, o prestador de serviços, ele é obrigado a cumprir aquela oferta.
E aí, a livre escolha do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, ele dá 3 alternativas. A primeira alternativa é que ele pode sim aceitar esse voucher, ele pode aceitar uma outra coisa que está sendo proposto para ele. Isso está no inciso 2 do artigo 35. Mas, lembrando, isso não pode ser imposto pela empresa. Se o consumidor quiser, ele aceita. Porque inicialmente foi isso que a empresa fez. Exatamente, eles não estão dando alternativa, né? Eles não estão devolvendo em dinheiro, eles estão dando um voucher que só pode ser gasto lá no 123 milhas. Se o consumidor quiser, ele pode aceitar isso? Pode, de acordo com o inciso 2º do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu, Luciana Cecília Morato, não aceitaria. Porque se nesse momento eles já não estão cumprindo com essa oferta, quem garante que daqui 4, 5 meses, ano que vem, eles vão cumprir e o consumidor, você que comprou aí sua passagem, não vai ter que passar pela mesma coisa de novo. A outra coisa é que o consumidor ele pode exigir o cumprimento forçado daquele contrato de consumo. Então, eu comprei passagem para ir para Nova York no Réveillon ou no Semana de Saco Cheio, né, que é dentro desse período que eles suspenderam. Se eu quiser, eu posso exigir da empresa, no caso a 123 milhas, que eles emitam o meu bilhete. Eu não quero, eu comprei a passagem, foi para viajar, eu não quero dinheiro, eu não quero voucher, eu quero viajar. Então, de acordo com o inciso 1º do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, você, consumidor, pode sim exigir que eles emitam essas passagens. E uma curiosidade, Ludmila, é que nesses 5 dias, dentro do comunicado da 123 milhas, já foram distribuídas 180 ações individuais de consumidores requerendo a emissão das suas passagens e vários juízes já estão deferindo. Se o consumidor, então, quiser esse reembolso em dinheiro, a empresa tem que corrigir esse valor? O consumidor pode, olha, tudo bem, eu quero dinheiro, mas a gente vai ver aí qual que é o valor corrigido para que eu receba. É assim que funciona? Perfeitamente. Então, essas 2 hipóteses que eu trouxe, a primeira é de execução forçada, o consumidor quer que emita o bilhete. A segunda, do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, é que você pode aceitar esse voucher. E a terceira é isso que a Ludmila acabou de falar mesmo. Olha, eu não quero viajar, eu não quero voucher, eu quero a restituição do valor que eu paguei. E o código é claro, ele fala atualizado monetariamente. Então, atualização dos valores, incidência de juros e a restituição, ela é imediata. Então, a gente vai restituir daqui, 12 meses. Não, restituição imediata do valor que foi pago, atualizado e corrigido. Isso é o que está no inciso 3º lá do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Você já disse aí que algumas pessoas já recorreram à justiça para obrigar, então, essa agência de viagem a emitir essas passagens promo. Como que é a postura? Tem que contratar advogado? Porque muitas pessoas que estão lá comprando, elas querem de fato que seja emitido, porque fizeram planejamento, estão aguardando essa data, essa autorização, se planejaram, tiraram férias naquele período, enfim, né, se programaram para isso. Como que é? Normalmente são deliberações rápidas, e aí tem que constituir o advogado para agilizar esse processo, ou qual que deve ser o caminho, então? Nesse caso, a gente sempre tem o PROCON, né? O PROCON, você pode se dirigir ao PROCON, é gratuito, e fazer sua reclamação, e eles vão intimar 123 milhas para que ela tome alguma providência de acordo com aquilo que você está escolhendo dentre essas 3 alternativas que nós já falamos hoje. Mas a minha indicação seria realmente procurar um advogado ou ir ao juizado especial, que antigamente falava os juizados das pequenas causas, que aqui em Patos de Minas fica no fórum, dentro do fórum. Porque aí, se você quiser utilizar dessa execução forçada, eu quero o meu bilhete. Provavelmente você vai precisar de uma decisão liminar, que é uma decisão que o juiz não espera chegar lá no fim do processo, ele dá a decisão agora. Por quê? Porque a gente tem o caráter de urgência. Eu posso esperar
6 meses para uma decisão? Não, a viagem que eu marquei é daqui 2 meses. Então, como você tem ali o direito, já a verossimilhança do direito, e você tem o requisito que é urgência, provavelmente você pode conseguir aí uma decisão liminar para já de plano você conseguir que essa empresa emita sua passagem. Que dor de cabeça, quanta confusão. Às vezes a pessoa está pensando só em se divertir nesse momento. Às vezes ela economizou tanto tempo para conseguir aquele dinheiro para comprar essa passagem e cai numa dessa. É uma bola de neve, porque você viaja, você não tem só a passagem, né? Às vezes você já comprou um passeio lá no destino, o hotel você já reservou. Às vezes o hotel não vai aceitar o cancelamento de última hora, então vai virando uma bola de neve mesmo. E em que casos que a pessoa pode pedir uma indenização por essa cadeia aí de frustrações e de prejuízos que ela pode ter? Bom, nesse caso, se o prestador de serviços não cumprir com a oferta, o Código de Defesa do Consumidor fala na possibilidade de perdas e danos, que pode ser uma indenização por dano material, que é isso que a gente está falando da restituição do valor pago, ou até a incidência de um dano moral, que é a pessoa tem um abalo emocional, igual você estava mencionando, né? É um planejamento inteiro e às vezes para a empresa é uma passagem, para a pessoa é o sonho dela, é o que ela se planejou a vida inteira para aquele momento, aí vai lá e de última hora cancela. Então isso pode sim gerar um dano moral. E tem uma decisão de hoje, né? Tem uma novidade com relação a esse caso. Isso assegura, dá maior suporte para garantir esses direitos dos viajantes? Quando a gente fala de muitas pessoas afetadas ao mesmo tempo, pode ser gerado um dano coletivo, que pode ser um dano material ou um dano moral coletivo, porque são muitas pessoas afetadas ao mesmo tempo. Então, eu tinha mencionado anteriormente que em 5 dias, 180 processos individuais de pessoas físicas que foram lá e entraram, foram distribuídos. Mas isso gera também um dano coletivo. Por quê? Porque esses direitos, que são os direitos do consumidor, eles têm caráter de tutela difusa, de tutela coletiva. Então, são direitos que todo mundo tem, né? E que todo mundo usa. Então, inclusive, é o que a Ludmila está falando aqui pra gente. Hoje foi protocolada uma ação civil pública. Essa ação civil pública pode ser protocolada pelo Ministério Público, mas no caso foi pela Defensoria Pública de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, né? Requerendo ou a execução forçada desses contratos e a aplicação desse dano moral coletivo, que é um dano moral que afeta todo mundo, né? Inclusive essa ação que foi interposta pela Defensoria Pública de Minas Gerais foi distribuída como réu a 123 Milhas, mas também os sócios. Por quê? Porque eles estavam com medo, né? A Defensoria Pública ficou com receio de que o patrimônio da 123 Milhas não fosse suficiente para fazer esses reembolsos. Então, eles já pediram de antemão a desconsideração da personalidade jurídica, que é afetar já diretamente os sócios da pessoa jurídica. Então, essa ação é contra a 123 Milhas e contra os sócios, pessoa física da 123 Milhas. Ou seja, tem um patrimônio que resguarda. Exatamente. Isso dá mais, digamos assim, uma tranquilidade, uma segurança para que os viajantes consigam chegar aí no destino programado, na passagem que compraram junto a 123 Milhas. Exatamente, porque até anteriormente a gente estava falando aqui da Hotel Urbano. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá também. Mas pode falar. Muitos consumidores fizeram a mesma coisa com a 123 Milhas, né? Entraram com as ações pedindo a restituição do dinheiro com a Hotel Urbano e não conseguiram receber. Por quê? Porque a Hotel Urbano não tem patrimônio, ela está uma empresa falida. Então, a gente aprendendo com o passado, né, a Defensoria Pública para falar assim, opa, peraí, não quero que aconteça aqui na 123 Milhas igual na Hotel Urbano, já vou pedir para pegar o patrimônio dos sócios também. Basicamente é isso. A gente vai para o intervalo, mas na sequência eu quero esmiuçar mais essa história. Quem estiver passando por isso, ou fez uma viagem, aconteceu alguma coisa, tem dúvida, aproveita a nossa especialista, a nossa advogada aqui ao vivo no nosso programa, que ela vai responder para a gente já no próximo bloco.
De volta com o nosso programa Espaço Feminino, falando de direitos dos viajantes, exemplificando alguns casos que nós estamos acompanhando em relação a 1, 2, 3 milhas. A gente falou dessa decisão de hoje da Defensoria Pública de Minas Gerais, tratamos também um pouco e vamos falar mais da URB, que é o antigo hotel urbano, que também deu muita dor de cabeça. As pessoas estão aí sem saber o que fazem com essa empresa. Por quê? Compram pacotes promocionais com datas flexíveis, os consumidores marcam essas datas, mas em muitos casos a empresa fala, olha, você tem que remarcar novamente porque não tem data disponível para essas que você informou, a gente não consegue comprar. E vai ficando. Marca uma vez, 2 vezes, 3 vezes e está virando aí uma confusão grande. Luciana, nesse caso aí, as empresas funcionam com modelos de negócios parecidos, os consumidores da mesma medida são lesados e os mecanismos que podem acionar a URB são os mesmos da 1, 2, 3 milhas? Sim, são empresas que têm os mesmos modelos de negócio, né? Então, essas empresas de milhas, a gente mencionou 1, 2, 3 milhas, tem a Max Milhas, tem o Hotel Urbano. Eu acho que o importante é a gente ver se não está tentando levar vantagem demais. Porque você vê que uma coisa está muito, muito, muito barata, você fala assim, mas por que está tão barato? Porque às vezes eles estão emitindo a passagem num valor tão baixo que lá na frente eles não vão conseguir cumprir. Essas especificamente de milhas, elas funcionam da seguinte maneira. Elas fazem a proposta, então às vezes você olha lá e fala assim, nossa, Paris, R$800, ida e volta. Aí você fala, que coisa incrível, né? E eles não têm essa passagem ainda. Eles vão vender para os consumidores, vão faturar, né? Vão pegar aquele faturamento das vendas. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão tentar emitir as passagens com as companhias aéreas, com as milhas que eles compram. Então, assim, é uma bola de neve, muito, muito complicado. E aí, quando eles não conseguem emitir uma passagem com aquelas milhas ou o valor está muito acima, eles não vão conseguir cumprir aquela oferta. Então, elas têm modelos de negócio muito parecidos. Quem já tomou prejuízo com alguma coisa na Hotel Urbano, por exemplo, a chance de não conseguir uma restituição ou uma execução forçada é talvez um pouco maior do que agora nesse caso da 1, 2, 3 milhas. Por quê? Porque a Hotel Urbano já é uma empresa que está ali num processo, não abriu falência ainda, mas já está quase encaminhando. A 1, 2, 3 milhas ainda é uma empresa que tem patrimônio e, como eu falei, né, nessa ação da Defensoria Pública de Minas Gerais, eles estão pedindo para alcançar até o patrimônio dos sócios, justamente para que não haja uma falência ou uma falta de patrimônio para saldar ou cumprir com esses contratos aí. Olha só, a Maria Soares, ela fala que está nessa lista aí, infelizmente. Mas eu também estou passando sufoco com a URB, viu? Também estou nessa, que a situação ainda é pior. Olha o que o advogado está falando aqui. Mas ela falou o seguinte, que comprou passagens para a família toda, para Salvador, que seria na semana do saco cheio. Aí ela já alugou casa lá, já pagou o sinal, e aí se depara com essa situação. E ela está desesperada, a família inteira. Então, como é que ela faz? Nesse caso, como há uma grande antecedência em relação ao hotel, eu sugeriria você entrar em contato com o hotel, se for uma reserva feita diretamente no hotel, porque como está um prazo grande ainda, ela falou que é quando? O mês que ela comprou? Semana do saco cheio, semana do saco cheio, em outubro. Então ainda tem um prazo aí, né? 1 mês e meio. Provavelmente eles vão conseguir cancelar sem multa. Se for por outros aplicativos, por exemplo, a Booking, talvez você consiga cancelar sem nenhum tipo de cobrança. Mas imagina só o transtorno. Se ela comprou, ela está programada para viajar. Então, é melhor ela pegar esse reembolso, então? Aí você tem que ver o que é melhor para você. Se você ou executar, ir lá se você acha que no juizado especial para tentar. Nesse caso, se você acha que não é viável você cancelar a viagem, eu te sugiro procurar o juizado especial, que pode ser com ou sem advogado, se for até 20 salários mínimos, esses valores das passagens, e pedir uma execução forçada dessas passagens. Só que aí você fica correndo o risco, né, de às vezes não dar tempo, porque é 1 mês e meio. 1 mês e meio para a justiça é pouco. Então você tem que pedir uma liminar, né, se você contratar um advogado. E aí se ela juntar assim, essa reserva... Tem que juntar
tudo. Ah, tá. Então ela vai levar toda essa documentação. Exatamente. Para poder, aí, assim, justifica liminar. Se você contratar um advogado, você vai levar essa documentação toda para o seu advogado. Se você quiser fazer sozinho, no juizado especial eles fazem, então você leva toda essa documentação, comprovante de pagamento, reserva, lá para o juizado especial, e aí você vai falar, olha, minha viagem já está tudo reservado, é daqui 1 mês e meio, então eu quero um pedido liminar para que o juiz defira agora a emissão dessa passagem. E aí você torce para dar tudo certo. E se essa ação coletiva da Defensoria Pública tiver uma sentença positiva? A ação coletiva, se ela tiver uma liminar deferida para todo mundo, uma liminar deferida, como ela é uma ação coletiva, ela vai valer para todo mundo. Então, a 123 Milhas vai ser obrigada a emitir a passagem de todo mundo, mas a gente vai ter que aguardar. A distribuição, o ajuizamento da ação coletiva não impede que você entre com uma ação individual. Então, eu te sugeriria não esperar o resultado dessa ação coletiva. Entrar individualmente, até porque no juizado especial é gratuito. Vamos mudar de assunto porque a gente ficaria horas aqui, porque tem muita gente lisada, preocupada com essa situação toda e não é para menos. Mas outro assunto que ganhou grande repercussão nas últimas semanas foi o caso da atriz Larissa Manoela, ela que tinha os bens geridos pelos pais. O que diz a lei sobre isso? Sim, vamos lá. A Larissa Manoela, ela trabalhava desde muito pequena, 6 né? anos de idade? Desde muito pequena, igual vários outros casos que a gente conhece, né? De cantores, atores, atrizes. Hoje, no Brasil, a gente não tem uma legislação que regula o trabalho para menores de 16 anos. Então, em regra, a gente não tem uma permissão para que esse trabalho exista ou aconteça. Então, isso tem que ser feito mediante autorização judicial. Tá bom. No caso dela, já que ela trabalhou, ela não poderia gerir o patrimônio dela. Por quê? Porque ela não tinha capacidade civil totalmente completa ali, sendo que ela era menor de idade, totalmente incapaz, menor de 16 anos, né? Então, os pais eram responsáveis pela gestão desse patrimônio. Até aí, tudo bem. Mas a lei fala, especificamente no artigo 1689, que os pais, enquanto no exercício do poder familiar, eles são usufrutuários dos bens dos filhos e eles têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Eles têm o poder de administrar, mas essa administração é como se fosse a administração de uma empresa. A gente concorda que você não pode fazer uma má administração daquela empresa, né? Então, a administração daqueles bens que é feita pelos pais durante o período que o menor é incapaz, ela tem que ser feita de forma a preservar os direitos do menor. Então, todos os gastos, os pais, por exemplo, eles não podem sair gastando indiscriminadamente só porque eles são usufrutuários. Eles têm que fazer os gastos visando o interesse do menor. Bom, no caso da Larissa, que até apareceram outros casos de pessoas relatando semelhanças com essa situação. Os pais fizeram essa administração correta e outra coisa, até porque tinha um contrato lá que ela recebia um percentual irrisório perante a que os pais embolsaram relativo aos ganhos dela. Perfeitamente. Esse caso ele está gerando muita polêmica, por quê? Os pais da Larissa Manoela, eles, quando ela começou a faturar, né, com o trabalho dela, o que eles fizeram? Eles constituíram uma empresa. Então, todo esse patrimônio foi para a empresa da qual ela era sócia. Então, ela tinha 2% da sociedade e os 98% estavam em nome dos pais. Além de que ela também tinha uma holding. Uma holding, para quem não sabe, é uma empresa que tem vários tipos de holding, mas de uma forma mais simplificada. É uma empresa que você constitui para colocar os bens lá. Então, tinham vários bens dentro dessa empresa, dentro dessa holding, dividido na mesma proporção.
são 33, 33 e 33. Então, a grande polêmica nesse caso é que, se o dinheiro que tivesse na conta fosse da Larissa Manoela, eles não poderiam fazer uma má administração. Mas o dinheiro estava todo na pessoa jurídica, que eles eram sócios, administradores. Então está gerando uma polêmica muito grande em relação a isso. Tá, mas houve uma confusão patrimonial muito grande. O que era o valor dela, que deveria ser bem gerido, mas que eles colocaram dentro da empresa. Então aí realmente dificultou as coisas um pouco. Ela já disse que não quer nada disso, que ela quer seguir a vida dela e tudo mais. Só que esse caso serve de exemplo aí para outras pessoas que constituam, né, ainda mais uma empresa familiar que gera outras questões que não somente patrimoniais. A gente viu, ela própria revelou vários áudios da mãe, da tratativa da família com ela. Ali a gente encontra outros crimes? Sim, esse caso dela, além de envolver essa questão empresarial, né, porque havia várias empresas constituídas, a questão da administração da sociedade, e além de envolver também um direito, inevitavelmente, de família e da criança e do adolescente, até porque ela era filha, né, e eles eram pais, ela era menor de idade, a gente também pode ver que envolve uma questão de uma própria violência patrimonial, de um abuso. Realmente. A violência, que a gente fala violência doméstica, ela tem inúmeras formas de se demonstrar. Então, você tem a violência física, né? Quando você realmente bate, chega a ter um contato físico. Você tem a violência psicológica, a violência emocional, que também a gente pode até entender que houve nesse caso, mas principalmente a violência patrimonial. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim, que dá pra gente entender, fora desse caso da Larissa Manoela. A violência patrimonial é quando eu, exemplificativamente, tá, gente? Hipoteticamente, eu recebo o meu salário, eu tenho os meus rendimentos, mas aí eu tenho um companheiro que não deixa eu administrar os bens, eu não posso gastar com nada comigo, ele que gere. Então, isso é um tipo de violência patrimonial, é aquela coisa, sim. Eu recebo e praticamente entrego. Exatamente. Uma terceira pessoa. E a gente pode ver que isso aconteceu no caso da Larissa Manoela, porque ela estava ali trabalhando, né? Desde pequena, ela estava faturando com o trabalho dela e ela não estava aproveitando nada daquilo, né? O pessoal até ficou fazendo meme na internet que ela precisava de dinheiro para comprar um milho, mas pelo tanto que ela faturava, não era nem um pouco justo ela sofrer esse tipo de violência patrimonial. Então, eu tô até aqui com o artigo da lei para a gente poder ver o que fala. O artigo 7º da Lei Maria da Penha. Muita gente acha que essa Lei Maria da Penha só se aplica para marido e mulher, por exemplo, mas ela tem um alcance maior. Então, são relações familiares. E ali, os pais com a filha é uma relação familiar em que houve uma violência. Que eu, no caso, analisando, vejo tanto uma violência psicológica, emocional, quanto uma violência patrimonial. E aí o artigo 7º da Lei Maria da Penha fala: a violência patrimonial é considerada uma forma de violência doméstica e familiar e ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então aí, além da gente ver nesse caso uma má gestão dentro do direito empresarial e problemas ali também envolvendo a família, Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tem essa incursão dentro da Lei Maria da Penha pela violência psicológica e patrimonial. Então, ou seja, há uma sucessão de problemas, de crimes, desde a má administração, aí que a gente pode chamar que é uma má administração, ao passo que a pessoa tem um patrimônio milionário e ela não consegue comprar o alimento que quer, não consegue comprar o sapato, tem que pedir, mesmo já maior de idade, porque a gente está falando de quanto era menor. E aí ela, maior de idade agora, ainda enfrenta ou
está no momento aí de rompimento de tudo isso para seguir um cunho diferente do que trilhou até agora, quanto as outras próprias violências sofridas. Então, é uma sucessão de problemas muito graves. E não que os pais, quando eles administram... Aqui, a gente está falando de um caso que deu errado, né, a administração. Mas os pais, muitos pais, eles querem gerir esse patrimônio do filho da melhor forma possível para garantir bons frutos para os filhos no futuro. Então, isso não quer dizer que pelos pais serem usufrutuários, por eles terem que gerir esse patrimônio, eles não devam ou possam receber uma remuneração. Eles podem sim receber, mas uma remuneração ali em que a menor tinha 2% e eles 98%, com certeza não é razoável. Com certeza. Eu falei que dava pano para manga e pano para a gente discutir aqui horas a fio sobre nossos direitos, nossos deveres, para ficarmos atentos, mas é sempre bom a gente ter esse arcabouço de informação a nosso favor, para a gente também ficar atento às questões que acontecem na nossa vida e também no nosso entorno. Quero agradecer mais uma vez, Luciana, mas são assuntos que eu acho que ainda a gente vai trazer aqui à tona para a gente discutir mais. Com certeza, eu fico à disposição de você e todos os seus espectadores para a gente tirar as dúvidas jurídicas e todo mundo sair daqui com o direito garantido. Exatamente isso. Nosso programa continua, eu vou para o intervalo agora e na volta a gente fala da relação de câncer e alimentação. Já, já. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino e agora a gente fala da relação de câncer com a alimentação. Será que o que a gente come pode causar, pode desencadear problema? É o que a gente vai saber agora com o Dr. Pablo Cavalheiro, ele que é oncologista clínico. Como vai, doutor? Boa noite. Oi, Ludmila, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Que ótimo. E recebo também a nutricionista, a Thaís Silva. Como vai, Thaís? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E você, tudo bem? Também. Eu fiquei um pouco assustada com esse dado do INCA, que fala que 1 a cada 3 pessoas que têm ou tiveram câncer poderiam ter evitado a doença se estivessem mais atentas à alimentação, a uma vida saudável como um todo. A escolha alimentar adequada, a prática de atividade física e controle do peso também. Eu falei, puxa, é um dado expressivo. É muita coisa relacionada à alimentação. Então, por que uma alimentação inadequada, doutor Pablo, pode provocar tumores e nessa proporção? Então, Ludmila, acho que é o mais importante a gente começar falando que a alimentação sozinha não causa câncer, né? E que nem você disse, é o estilo de vida, é alimentação, é atividade física. Então, assim, um alimento único, ele não pode ser o vilão, sabe? O consumo exagerado, lógico, de alimentos processados, excesso de açúcar, carne vermelha, isso com certeza deixa o corpo mais inflamado, isso com certeza faz a gente ganhar peso, faz a gente ter uma tendência maior a dormir pior, a não querer fazer atividade física, diminui a taxa hormonal boa, aumenta a taxa hormonal ruim. Então, assim, a gente tem que ir pensando no todo, né? Eu acho que é muito perigoso a gente colocar alimentos como vilão ou alimentos como heróis, né? Porque isso aí a gente acaba limitando muito a alimentação e em alguns casos a gente não pode fazer isso. Por exemplo, nos meus pacientes oncológicos, eu não posso fazer uma dieta muito restritiva, porque a doença já causa restrição alimentar, já causa perca de peso excessiva e o paciente precisa de um ganho calórico importante, né? Acho que a Thaís... Mas a gente vai explorar mais esses grupos alimentares aí que estão relacionados ou podem ser propulsores da doença. Mas essa alimentação inadequada, esse estilo de vida também sedentário, a pessoa que é obesa, esse quadro está relacionado mais à ocorrência de algum tipo de câncer ou vale para todos? De um modo geral, vale para todos. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito clássico.
né? A gordura, de forma geral, a gordura principalmente abdominal, ela produz muito estrogênio, por exemplo. A alta do estrogênio, que é o hormônio feminino, a exposição por muito tempo, isso pode aumentar o risco de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. Então, assim, deixa o corpo inflamado, então isso pode deixar o paciente mais suscetível a um câncer de intestino. Então, assim, a alimentação está diretamente, é o que a gente come. Então, ela está muito direcionada ao todo da nossa vida, desde desenvolvimento de doenças, como qualidade de vida, como dormir melhor, como felicidade, inclusive. Fato. Agora, Thaís, tem uma dieta, um cardápio que a pessoa deve seguir de maneira geral, no sentido de prevenir o câncer? Essa alimentação adequada, esse estilo de vida garantem essa prevenção? Essa prevenção, ela está relacionada mais a esse estilo de vida a longo prazo, né? Como o Pablo disse, não existe um alimento que é o vilão, nem um alimento que é o mocinho. Então, o alimento que eu comi há um mês atrás, há um ano atrás, ele não vai ser o causador da doença. Isso é a longo prazo, né? A longo prazo, o que eu me alimentei, o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool, por exemplo, são características que acontecem ao longo do tempo e que podem vir, né, a ser um fator de risco para essa doença. De modo geral, a alimentação, a gente inclui aí alimentos mais naturais possíveis, né? Não só para os pacientes que já têm o diagnóstico, quanto para aqueles também que querem prevenir. Então, alimentos in natura, frutas, verduras, leite derivados, carne, né? De preferência a carne magra. E aí a carne vermelha a gente vai falar um pouquinho dela, mas seria em torno de 2 vezes na semana. Também não é indicado cortar totalmente. Derivados, falei, castanhas, oleaginosas, né, sementes de modo geral, trabalhariam bem aí uma dieta equilibrada, uma dieta saudável que valeria aí para todo mundo. Vamos tratar aí desses alimentos que são vilões. Do papo foi claro, olha, não é porque você come isso que você vai ter necessariamente câncer. É um conjunto aí de fatores, mas vamos colocar aqui na nossa balança que alguns alimentos, vamos colocar aqui alguns aí que foram declarados potenciais causadores de câncer, como o próprio adoçante, que é o aspartame. Teve um alerta há pouco tempo da Organização Mundial da Saúde, falou, olha, vamos ficar atento aí que essa substância é um potencial causador de câncer, por isso, para ter segurança, é preciso ter um limite de consumo diário. E aí, qual que seria esse consumo? Porque também todo mundo ficou assim, puxa, né? No refrigerante tem o tal do aspartame, no chocolate que eu compro tem o tal do aspartame, nossa, na bolacha e outros alimentos tem isso, então quanto que eu posso comer disso? E os adoçantes de modo geral devem receber uma atenção especial? Existe uma lista de alimentos que é caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como alimentos que são classificados como potencial aumentado de carcinogênios, né? Então, eles não são classificados como causadores, mas eles têm um potencial aí aumentado. Alimentos embutidos, que contêm substâncias, né, aditivos químicos, corantes de forma excessiva, o refrigerante tem corante também. E aí, recentemente, saiu essa do adoçante, né, do aspartame. E aí foi um auê na internet, e é importante as pessoas, elas tomarem muito cuidado com essas notícias sensacionalistas, né? Porque, às vezes, a pessoa coloca lá como se fosse, assim, um alimento vilão. Então, a lista que é caracterizada o adoçante como um potencial, né, carcinogênico é a mesma do Wi-Fi que a gente tem em casa. Então, assim, né, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa relação. Então não posso nunca mais tomar o adoçante, usar o adoçante. E o Wi-Fi em casa, ele também tem está na mesma lista, né, de potencial causador. Mas a gente sempre orienta assim, existem os adoçantes artificiais, os adoçantes naturais, que devem ser consumidos de forma moderada. Na maioria das vezes, o paciente que usa o adoçante já é um paciente que ou quer reduzir peso, já é um paciente que quer, às vezes, que controla um diabetes, por exemplo. Então, a orientação é que seja um consumo moderado e, de preferência, os adoçantes naturais, que seriam stevia, xilitol, eritritol, maltitol. Esses seriam mais indicados, mas de qualquer maneira, de forma moderada. Mas falando do limite, porque as pessoas de fato ficaram preocupadas, olha, tem que ter o limite. Mas qual que é esse limite? Então eu posso tomar, a pessoa que ainda consome, vai continuar tomando refrigerante, que vai continuar consumindo outros alimentos que tenham esse adoçante aí. Qual que é a dosagem que ela deve ficar atenta aí? A quantidade que é indicado nos estudos, né, é uma quantidade muito elevada. Seria, vamos dizer assim,
um vidro ao dia, por exemplo, e ninguém vai consumir isso de forma, né, rotineira. Então, se consome o refrigerante, evita usar esse em casa, que seria o artificial, e evita esse refrigerante todos os dias. Então, seria assim, uma quantidade excessiva, caracterizando assim para as pessoas terem uma ideia, um vidro, né? Mais alimentos que são vilões e que estão nessa lista aí que a gente deve ficar atento. Vamos falar quais são, porque a gente tem que ter, no mínimo, monitorar isso. Né? Se a gente está buscando uma vida saudável, que é um precursor aí para evitar doenças importantes, dentre elas o câncer, vamos pensar também, olha, será que eu consumo muito carne vermelha? Então, a Thaís falou lá, o Dr. Pablo falou, olha, 2 vezes por semana ainda é aceitável. Por que a carne vermelha, por exemplo, está nessa lista aí e muita gente adora e fala, mas não é um alimento, digamos assim, legal? Pode falar os dois, vamos embora. Eu acho que eu falo uma parte, mas do dia a dia, a Thaís entra nos detalhes. Acho que a gente pode combinar assim, né? É assim, a carne vermelha, primeiro, os estudos que colocaram ela nessa lista de possivelmente oncológicos, eles misturaram vários tipos de carne. Processada, condimentada, e também tinha carne in natura, né? E aí tem vários tipos de procedência de carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado para usar esse dado e como 100% verdadeiro. Eu acho que a gente tem que... a carne vermelha, ela é rica em proteína. É uma das principais fontes de proteína. Ela mantém a imunidade em dia porque ela é matéria-prima para a célula. Ela mantém a massa muscular em dia, que é muito importante para o idoso, inclusive para o paciente oncológico e para o paciente em geral, né? Então, assim, eu acho que ela não é uma vilã. Pode complementar, essa relação esse assunto é interessante. Da quantidade, né? A recomendação de 2 vezes na semana é mais pela quantidade de gordura. A carne vermelha, ela tem uma quantidade maior de gordura em comparação à carne branca, por isso que mesmo aquela que a gente compra que não tem, tem gordura. Ela tem uma gordura que é chamada de gordura saturada, que é caracterizada como gordura ruim. Todo produto de origem animal tem essa gordura saturada, mas a carne vermelha acaba tendo uma maior quantidade em relação ao ovo e em relação à carne branca, peixe, frango. Então, a quantidade deve ser controlada justamente por relação dessa gordura. Mas é uma ótima fonte de proteína, como o Pablo disse, e é uma excelente fonte também de ferro. Então, ajuda a prevenir anemia. É aquela história. Cuidado ao cortar tudo, porque, às vezes, numa atitude severa, não vou comer mais isso, não vou fazer mais aquilo, as pessoas também estejam deixando de consumir quantidades necessárias para o bom funcionamento do organismo de vários nutrientes. Sim, eu até falo para meus pacientes que o Google é muito bom, mas ele tem que ser usado sob supervisão, igual criança com celular, sabe? Então, assim, eu deixo sempre eles à vontade para eles mandarem para mim as dúvidas. Posso comer isso, posso comer aquilo. Os meus pacientes, eu sempre falo para eles assim, ó, você não tem restrição alimentar. Eu prefiro que você coma, tenha uma dieta máximo saudável, mas você, paciente oncológico, não tem um alimento nesse momento que seja um vilão. Inclusive o açúcar, né? O açúcar é uma fonte rápida de energia. É um paciente que, se a gente coloca restrição, a gente acaba prejudicando ele e não ajudando ele nesse momento, né? Em relação principalmente ao estado nutricional. Muitas das vezes eles chegam no consultório com essa dúvida, né? Eu posso consumir o açúcar causa o câncer, o açúcar vai piorar a minha quimioterapia, vai piorar os efeitos da minha quimioterapia. O açúcar alimenta o câncer, né? O açúcar alimenta o câncer, é isso que eles usam. Então, não, assim, o câncer né? Ninguém melhor que o Pablo pode explicar, mas o câncer é um tipo de célula que se alimenta não só do açúcar, ele se alimenta de proteína, de gordura. É como se fosse uma célula, não sei se posso dizer assim, inteligente, que na ausência do açúcar ele vai utilizar outro substrato como fonte de energia. Então, não adianta fazer dietas restritivas, porque esse paciente está no momento em que ele precisa ter uma alimentação saudável, mas ele precisa também de energia. E aí a orientação que eu sempre passo é fazer escolhas melhores desse açúcar, porque os alimentos que são fontes de carboidrato, eles vão ser convertidos em açúcar na nossa corrente sanguínea e utilizados como fonte de energia. E aí a orientação seria dar preferência àqueles que são chamados de integrais. Então, carboidratos complexos, que são pão integral, às vezes inclui um cereal integral junto com uma fruta, dar preferência da fruta e evitar aquele açúcar às vezes simples, aquele açúcar branco mesmo de mesa, mas também não existe uma proibição. Às vezes o paciente fala, eu gosto de tomar café, mas tem que ter um pouquinho de açúcar. Então, quanto mais processado, pior. Tipo pior, assim, sim. O açúcar refinado é pior do que o cristal. Todo alimento, quanto mais processado, pior.
Sim, Demerara, mascavo, e aí sim. por O aí vai. demerara seria, vamos dizer assim, nutricionalmente falando, melhor, em qualidade, nutrientes, e o cristal, o refinado, ainda pior. Quanto mais processado, qualquer alimento, pior é. Continua o nosso assunto aqui, nosso debate, viu? A gente só vai para o intervalo, mas já já a gente continua. De volta, gente linda, falando da relação dos alimentos com o câncer. A gente já falou aqui sobre alimentos que a gente deve ter precaução, cuidado, atenção. Chás. Muitas pessoas falam, esse chá é ótimo, ele vai curar Isso o aí câncer, é um ou ele vai assunto prevenir, você polêmico. não vai ter mais problema com isso. É um assunto Funciona ou não polêmico. funciona? Mas vamos falar. Porque assim, ó, primeiro ponto, nem tudo que é natural, nem tudo que a gente colhe da natureza é ditamente saudável. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente toma. E o que isso vai fazer com o nosso corpo, né? Então a gente escuta muito no consultório, né? Que assim, chá de folha de graviola, chá de folha de amora, chá de noni, não sei se tem mais alguns, Graviola, né? falamos. Falando da graviola. Enfim, porque ele tem um poder contra o câncer, chá verde, não, porque isso vai combater o câncer. Garrafada. Muito cuidado com isso, muito cuidado, porque assim, ó, o chá de folha de graviola, vamos usar esse exemplo clássico, que acho que quem não ouviu, quem não tomou, ouviu falar disso. Ele é extremamente hepatotóxico. O que quer dizer isso? Ele faz mal para o fígado. E às vezes o paciente está tomando um remédio que já sobrecarrega o fígado. E aí toma esse chá junto. E aí acaba perdendo a capacidade de fazer o tratamento, porque o fígado acaba ficando mais devagar ou entrando até em falência. Então, assim, é muito perigoso isso. É muito perigoso mesmo. Não é porque é uma folha, é porque é uma planta que é saudável que é recomendado, tá? Ele tem sim mecanismo anticâncer, isso aí foi estudado já, mas ele não é superior ao tratamento de quimioterapia. Então, nesse contexto, a gente precisa optar por melhor tratamento para o paciente. Então, quanto que eu posso tomar esse chá? Se eu não estiver em tratamento de câncer? Assim, ó. Posso tomar ou não posso? Vai depender também se ela está tomando algum medicamento. Idealmente, por aí? Idealmente não tomar. Não tomar. Opinião, tá? Porque assim, a gente não sabe como vai interagir com o seu corpo. Às vezes o seu fígado já está sobrecarregado por uma alimentação ruim que você está fazendo. Aí fala, eu vou tomar esse chá porque aí vai prevenir e pode bagunçar tudo. Causar maior problema. Então, assim, eu acho que não. Tem outros mecanismos que a gente fez estudo, que a gente conhece como vai funcionar, que são tão bons quanto. Ou até melhor, né? Consumir a fruta, né, sem problema algum. É riquíssima em vitamina C, pode fazer suco, né? Se a pessoa tem a fruta ou se não tem aquela opção da polpa congelada, é mais fácil de encontrar, não tem prejuízo algum. Agora, os chás não são indicados. Então, de modo geral, tem gente que faz a extração de óleo de uma madeira aí também para tomar, fala, isso aqui vai curar meu câncer. É preciso ter atenção com esses, por mais que sejam naturais. A gente estava até falando, olha, prefiro alimentos naturais e tudo mais, mas aí é preciso ter atenção também com essa lista do que são alimentos naturais. É isso aí? Na verdade, infelizmente, eu digo infelizmente, né, porque quem dera se a gente tivesse, não existe um consenso, não existe trabalhos científicos que comprovem a capacidade de um alimento sozinho curar o câncer, ou de um alimento sozinho causar o câncer, né, foi aquilo que a gente falou desde o início. Mas existe essa alimentação equilibrada, que pode prevenir, o câncer é uma doença que é multifatorial, então a alimentação, ela entra como um desses fatores, né, que podem levar. Mas o cuidado com a alimentação é algo que vai prevenir não só o câncer, como outras doenças também. A Maria, ela parabeniza vocês, doutor Pablo, pelo carisma que ele atende os pacientes. Ele é sempre gentil aqui também no nosso programa. Eu imagino que é da mesma forma como ele atende os pacientes no consultório. E ela pergunta o seguinte, o paciente oncológico, em tratamento, né, pode consumir frutas cítricas? Aí depende. Por exemplo, se o paciente oncológico está em tratamento com radioterapia, aí a gente pede para evitar. Tá? Por quê? Porque faz mal? Não, porque a mucosa, de modo geral, mucosa tanto da boca quanto do ânus, ela fica mais sensível. E um alimento muito ácido pode facilitar os surgimentos de aftas, o que vai dificultar comer, dificultar toda a qualidade de vida deles. Então, neste momento, com a radioterapia, a gente pede para evitar. Tá? Mas depois não tem problema. Mais algum alimento que, além desses que a gente já falou, olha, atenção, açúcar, processados,
carboidratos simples, industrializados, que é uma atenção geral para todo mundo, para paciente oncológico também, mas tem algum outro que, assim como as frutas cítricas, os chás que corta para todo mundo, oncológico ou não oncológico. A gente aprendeu que é melhor cortar tudo. Tem mais algum outro que a gente tem que ter atenção? Em caso de pacientes que fazem a radioterapia também, e alguns que fazem a quimioterapia, eles se tornam um pouco mais intolerantes à lactose. Então, nesse caso, a gente suspende o uso da lactose, mas só em caso que o paciente tem intolerância. Pacientes que não têm, não há contraindicação. O glúten não é inflamatório e aí seria bom evitar? Não, ele é inflamatório para quem tem a doença celíaca, para quem tem alergia à proteína do trigo, né? Então, pacientes que fazem o tratamento não tem, na maioria das vezes, esse tratamento não gera uma sensibilidade ao glúten, não. Adriana, pode colocar na tela aí, eu sei que tem que encerrar o programa para a gente ver quem ganhou o presente de hoje. Só uma última pergunta aqui, doutor Pablo. De uma maneira geral, como então a gente pode evitar o câncer? A gente sabe que as causas, os diversos tipos, são debatidas, estão em estudo, não tem é isso aqui exatamente que vai causar, tem essa confusão toda, as pessoas de fato têm medo. Então, assim, de uma maneira geral, o que a gente pode fazer para evitar ao desenvolvimento de um tumor? Eu acho que o melhor conceito é uma vida sem exageros, né? Eu acho com equilíbrio na escolha da alimentação, equilíbrio em atividade física, né? Também a gente sabe que algumas atividades físicas muito exaustivas também pode trazer malefício para o paciente. Então, acompanhamento médico regular, conhecer o seu corpo, igual eu falei da vez passada que eu vim aqui, conhecer o seu corpo, se tocar, se examinar, saber quando não tem alguma coisa de errado, conhecer seu familiar, porque assim, a gente sabe que às vezes o pai, o avô, ele tem mais pudor, é mais difícil de contar alguma coisa, então assim, o cuidado, né? O cuidado e o bom senso. Essas são as principais coisas, né? Isso, e para prevenir, equilíbrio e vigilância. Tem alguns fatores aí com esse equilíbrio que atrapalha tudo. Essa vida que a gente está maluca, corrida, estressante. Exatamente. Vamos pensar como é que a gente busca esse equilíbrio de uma maneira geral. E no prato também, não é, doutora Thaís? Ter assim, melhores hábitos em relação a essa alimentação vai prevenir não só o câncer, como outras doenças, como eu disse, né? Então, assim, não que exista aqueles alimentos que são ruins, que eu devo evitar, eu não devo comer de forma alguma. É saber ter moderação. Eu sempre brinco, né, com os pacientes que a nutrição é equilíbrio. Se você gosta de um alimento que tem aí uma quantidade maior de calorias, que é um alimento que não é caracterizado como tão saudável, se você consome uma vez ou outra, não há prejuízo. O que é ruim é se isso é frequente, se é 3 vezes a semana, 4 vezes a semana toda. Então, é saber ter dosar e ter esse equilíbrio. Eu acho, se você me permitir uma última... a gente está aqui falando sobre coisas difíceis de encontrar. O equilíbrio, o bom senso. Eu falei, né? E é real. E até para todos nós que estamos aqui. E com certeza para muitos que estão. Então, a gente não quer aqui ser hipócrita, né? Todo mundo, às vezes, exagera em uma situação, em alguma ocasião, em alguma festa, né? A gente quer que as pessoas tenham essa consciência e que sabe que sim, o equilíbrio, para encontrar o equilíbrio é difícil, mas que tem essa vontade de buscar, porque é isso que nos move, né? E saber que essa mudança, ela é gradativa, é a longo prazo. A mudança de um hábito, né? A mudança de um hábito, ela acontece de forma lenta, não é da noite para o dia que a gente vai mudar um hábito. Então é aos poucos. E quando a gente restringe muito, a gente acaba talvez causando mais problemas. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, persistência, foco, determinação. Vamos de mãos dadas todos que a gente consegue chegar lá. Doutor Pablo, muito obrigada pela sua presença. Você, Lud. Doutora Thaís também. Eu que agradeço o convite. E eles vão voltar mais vezes. Recebi tantos elogios de vocês, tantos elogios. Gente, eu nunca vi um médico tão bacana como esse, ser humano fora do normal. Doutora Thaís também sempre gentil. Tá vendo aqui, ó, nossos telespectadores. Então eles vão voltar. Eles vão voltar com mais assuntos pra gente discutir aqui. A Nilza ganhou o presente Boticário. Nilza, beijo pra você, obrigada a todas as pessoas que participaram, o recadinho, eu estava aqui atenta a todos vocês, viu? Muito obrigada de coração, sempre bom ter você aqui do nosso lado, no nosso programa, no nosso jornalismo, minha gratidão. Então, beijo para todo mundo que participou aqui hoje, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.